Oi, gente, que bom que vocês estão aqui no caminho da felicidade. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre 3 grandes temas da filosofia oriental, que nós, seres humanos, nós temos que filosofar sobre para que nós possamos sofrer menos. Nós não vamos deixar de sofrer, porque deixar de sofrer é uma utopia, né? O que você faz para deixar de sofrer? Praticamente você precisa deixar de existir. Você precisa estar morto, né? E esse é um grande erro, né? Das pessoas, elas estarem sempre buscando essa felicidade que elas confundem, né? Com alegria todos os dias, a todos os momentos. Porque isso não existe. Você vai sofrer, o seu projeto vai dar errado, as pessoas vão fazer alguma coisa para você que vai te magoar. Então, esses 3 fundamentos, eles vão te apoiar. O primeiro, ele é insatisfatoriedade. Nós somos seres insatisfeitos, estamos sempre satisfeitos e buscando alguma coisa a mais. Então, você conseguiu lá o seu primeiro videogame, aí você ficou muito feliz até você pensar em comprar a sua bicicleta. Você comprou a bicicleta, agora você está com vontade de ter a sua moto. Você ganhou a sua primeira boneca, agora você quer a casinha de boneca. Você ganhou a casinha, agora você quer os acessórios para usar na cozinha. Você ganhou um vestido, agora você quer um cinto para usar com o vestido. Aquele belo enfeite de cabelo. E é aí que você, por exemplo, começa a ter, né, uma insatisfação. Então, muitas vezes, você tem ali a sua moto, aí de repente você quer um carro. Você quer adquirir um carro. Então, sempre você está buscando alguma coisa a mais. Então, é por aí. Tá conseguindo compreender? Então, assim, você vai lá e pensa no seu automóvel novo, no seu apartamento, na sua casa. Aí, de repente, você conseguiu o seu apartamento, ele não é tão grande, aí você já quer mudar, você quer um apartamento maior, com uma vista melhor. E assim, é algo do ser humano, né? Infinito. E tá tudo certo, porque isso fez com que a nossa sociedade crescesse. E essa insatisfação, ela não é um problema. Desde que você reconheça, desde que você olhe para esse tema. Então, assim, o que acontece? Às vezes a pessoa esquece de olhar e aí ela acredita naquela insatisfação. Eu preciso de um outro apartamento, eu preciso sair daqui, eu tenho que mudar. Esse lugar já não dá mais para mim, essa casa não dá mais para mim. Esse carro não tá dando mais. E é uma porcaria de carro. E é aquele carro que você tinha planejado e sonhado há pouco tempo atrás. Então, ele para de ser um prazer, aí você só foca naquilo que você gostaria de ter, o próximo passo, e você sofre. E você não percebe que isso é só um dos fundamentos que vai estar eternamente com você. Então, é muito comum você ver isso, né? Às vezes você leva isso pro relacionamento, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim: nossa, há tempo atrás, tudo isso daqui era o que eu sonhei em ter. Tá tudo bem eu estar aqui, porque eu sonhei me libertar daqui.
Então, assim, você precisa se conhecer, porque às vezes você fica tão perdido buscando uma ilusão que colocaram na sua cabeça, de uma felicidade que você vai encontrar lá no final do caminho, lá no final da sua vida, mas você não consegue voltar para o agora e olhar que aquilo que você pediu, aquilo que você planejou, aquilo que você decidiu que você queria para sua vida, você está tendo agora. Independente se seja o rompimento de um relacionamento abusivo ou desgastante, que você não era valorizada e você agora está passando por uma liberdade, mesmo que essa liberdade esteja te doendo, porque você está num processo de luto, de separação. Então essa liberdade ela ainda dói em você e a dor ela é real, a dor ela é física. E eu estava até falando com uma paciente sobre isso, sobre a dor física, sobre a síndrome do coração partido, que é aquela dor que você sente pela falta da ausência do outro estar com você, mesmo que o outro te fazia mal, mesmo que o outro te colocava para baixo, mesmo que o outro não desse valor a você, o outro te ofendia com palavras de baixo calão, o seu cérebro acostumou com aquele padrão, então você sente saudade, você sente vontade, mas aí você volta e aí você olha para aquela insatisfação e aí você fala, não, peraí, eu pedi para ter isso que eu tenho agora, paz. Eu pedi para não ter ninguém me vigiando o tempo inteiro, para não ter ninguém me acusando de coisas que eu não faço. Então você volta e olha para essa insatisfação. A mesma coisa é você olhar para sua casa que você tem hoje. Você pode desejar algo melhor, mas não destruindo aquilo que você tem e dizendo para você mesma que você nunca conseguiu nada na vida, quando na verdade você conseguiu muito. Então assim, a gente nunca começa do zero, a gente sempre vai olhar para aquilo que a gente já conquistou em toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente já viveu, todas as pessoas que já passaram por nós. Então assim, quando você tiver uma satisfação, observe se essa insatisfação ela está te movimentando ou ela está te paralisando, se ela está virando um problema na sua vida. É preciso olhar para isso. Então, muitas vezes você está ali num negócio que você está com uma pessoa e vocês estão assim crescendo junto com aquela pessoa, você tá vendo que as coisas estão fluindo, você é sócia dessa pessoa, e aí essa pessoa vira pra você e fala assim que, eu não tô legal, eu tô insatisfeita, né? Eu tô insatisfeita porque meu YouTube não cresce, porque eu não alcanço mais pessoas. Então assim, é preciso você olhar pra essa pessoa e falar pra ela, imagine você há um ano atrás. Qual era o seu plano? Qual era o nosso plano há um ano atrás? A gente tinha um plano, a gente já conseguiu passar desse plano. E aí, essa pessoa, se ela estiver realmente ali conectada com você, ela vai dar um susto. Nossa, realmente, há um ano atrás a gente estava naquele estágio que a gente não está agora. Nossa, a gente conseguiu realmente evoluir. Ela vai olhar para aquele lugar e ela vai conseguir ver a evolução que ela deu. Nossa, obrigada por você me lembrar disso, é verdade. Você tá certa. Então assim, olha isso. Então o que você faz nesse momento? Você olha, acende a luz para essa pessoa. Essa pessoa pode ser seu marido, que não viu evolução na casa, que você está batalhando para construir. Ele fala, nossa, eu fiz e tô aqui ainda. Essa pessoa pode ser seu filho, que está passando por um processo de estudo, foi no emprego, não deu certo, está procurando outro, não deu. Mas ele evoluiu. Por quê? Porque naquele emprego que ele passou, ele aprendeu algo para a vida dele. Então assim, você volta e olha para a sua vida achando que você está crescendo ou não. Então muitas vezes a gente acaba querendo mais sucesso, mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento, mais tudo. E a gente, nesse de querer mais tudo, né, a gente esquece de olhar para outra coisa, que é a gratidão. A gratidão muitas pessoas esquecem. E a gratidão ela é a lembrança, ela não é besteira. Cansei desse negócio de gratidão. Não, a gratidão é a lembrança sempre de que, você pode estar insatisfeita, mas lembre que tem muita coisa aqui, tá tudo bem. Muito obrigado. Tem muita coisa aqui, tá tudo bem. Muito obrigada.
Tem muita coisa aqui, tá tudo bem, obrigada. Olha quanto que você estava alienada antigamente, sofrendo em relacionamentos abusivos. Olha como que eu estava antigamente, falando sim para todo mundo, tentando resolver problema de todo mundo, mas agora eu estou focada na minha felicidade. Eu estou focada na minha vida, eu estou focada no meu resultado, eu estou focada na minha saúde. Não é do jeito que eu queria, porque eu queria que todo mundo estivesse junto comigo ao meu redor. Mas hoje eu entendi que a vida, ela é individual. Eu não consigo dominar as outras pessoas. Eu não consigo fazer com que as outras pessoas pensem da mesma maneira que eu. O máximo que eu posso fazer é influenciar essa pessoa para que ela se modere no meu comportamento e queira melhorar também. Mas se essas pessoas não estão se espelhando em mim, elas não estão melhorando, elas não estão evoluindo, o que eu vou fazer com essa insatisfação? Eu vou ser grata, porque eu sei que se eu me afastar dessas pessoas, eu vou ser mais feliz. Então, muitas vezes, você está insatisfeito e você nem quer de verdade aquilo que você tanto deseja. Se você parar para refletir, né? Porque na vida, se você não parar para filosofar, você acredita no seu pensamento. E o seu pensamento, ele vai dizer para você assim: nossa, Regiane, nossa, Marilda, nossa, Edilene, nossa, Maria, nossa, Silviane. Realmente, você não cresceu mesmo. Você não cresceu, você não evoluiu. E aí você fica, eu não cresço mesmo. Então assim, esse é o ônibus do pensamento. Então o ônibus do pensamento passa, você entra nele e embarca na viagem desse pensamento. E não sai desse ônibus. Então assim, muitas vezes você entra nesse trem e você fica insatisfeito. Nesse ônibus e fica insatisfeito. E nesse ônibus você vai viajando. Quanto tempo você vai ficar nesse ônibus desse pensamento, da insatisfação? Né? Então assim, você lembra, aí você desce do ônibus. Espera aí, vou nessa parada aqui. Olha o que eu conquistei. Né? Então, de vez em quando você tem que parar e refletir. E o perfil de pessoa que se cobra demais, que se cobra muito, a pessoa muito rígida, né? É muito bom lembrar sempre, né? Olha, Sil, tá tudo bem. Olha quanta coisa você já conquistou, olha quantas pessoas você já alcançou. Tá tudo certo. E tem gente que fica pensando, né? Olha, eu quero ter muito mais, porque a qualquer momento eu posso não ter menos. Posso ter menos, né? Mas você precisa ter um pensamento que é combatente com esse. Porque, poxa, se eu perder tudo, o que eu vou fazer? Eu vou, enquanto tenho vida e sopro dentro de mim, fazer o meu melhor para conquistar tudo de novo. E pode ser que eu conquiste coisas melhores ainda. A probabilidade é de que eu consiga coisas melhores, porque eu vou ter outras possibilidades, outras oportunidades. Então, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar como uma limpadora de uma loja. E aí, com o tempo, eu vou fazer o quê? Como limpadora, eu vou observar, eu vou aprender, então eu posso ser a gerente da loja. Eu vou aprender como que essa loja funciona, então eu posso ser o quê? Uma empreendedora e abrir uma loja. Tudo vai depender da sua mentalidade. Então assim, esse tem que ser o seu pensamento de evoluir, de aprender. Então assim, você precisa plantar a semente de não ter medo de dar errado. Então, quando você estiver se sentindo perdida, você precisa se comparar com você mesmo. Onde eu posso chegar? Como eu posso chegar? O que mais eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Porque se você se cobrar e pensar, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar ali, eu tinha que estar aqui.
Você não tem que se cobrar de nada, você tem que pensar no que você está fazendo agora para alcançar aquele lugar. Então, essa lembrança é uma insatisfatoriedade. E essa lembrança, ela é muito boa, tá? Para trabalhar. Por quê? Porque nós somos seres insatisfeitos, não tem problema essa insatisfação. Enquanto ela é uma motivação para você crescer, para você conquistar suas coisas, mas ela não pode ser paralisante, ao ponto de você se sentir muito ruim, muito mal, um lixo, porque você não chegou no padrão, né, que você inventou na sua cabeça de perfeição. Porque muita gente tem esse padrão de chegar num lugar perfeito que não existe, mas que você está sempre procurando chegar neste lugar, e você está sempre distante. A outra filosofia é a impermanência. Então, né, os filósofos orientais, eles nos lembram de que tudo na vida é impermanente. Tudo. Eu tô aqui falando com vocês, eu sou impermanente. Daqui 100 anos, eu não vou mais estar aqui. Menos que isso, né? Daqui, não sei, 70 anos, não vou estar aqui para contar essa história. Esse canal talvez não seja permanente. Essa forma de se comunicar talvez não. Vai acabar. A estrela que você olha hoje, talvez ela nem esteja lá, né? O planeta está em expansão, alguns animais podem não existir, então nada é permanente, tudo é impermanente. Então, assim, sobre nós sabemos, né? É um assunto muito delicado, mas todos nós vamos morrer. Apenas a nossa energia vai ficar, né? Porque permanente é só o Criador. Permanente é só o nosso espírito, é a nossa faísca divina. Isso é permanente. As coisas todas que nós temos são impermanentes, né? Então, assim, o medo é impermanente. Aquele medo de que, ai meu Deus, eu vou sair desse relacionamento tóxico, não vou conseguir dar conta sem ele. Esse medo é impermanente. Porque se você alimenta o fato de acreditar que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, o medo vai ficar gigante. Se você acreditar que é insuportável ficar sem aquela pessoa, você vai ter crise de pânico, porque o seu cérebro vai acreditar naquilo que você está falando, que você está emanando. E aí a gente tem medo dessa impermanência e acaba dando um desespero. Então, a gente precisa acostumar com a ideia, sentar e conversar sobre isso, né? E falar sobre isso, porque isso é incômodo, mas o incômodo, ele deixa de ser incômodo. Assim como você tem medo, né, de um animal. Vamos supor que você tá ali num lugar onde você dá de frente com um animal e o seu instinto vai ser ativado. Então, não adianta você ter medo. Porque, vamos lá, se você tem medo de um cachorro, você tá de frente com um cachorro, e você não enfrentar esse medo, não resolver isso, você vai ter medo dele para toda a sua vida. Então, se você não tratar, como que vai ser? Como que você faz isso? Você pode fazer isso no método hipnótico, onde você vai ser colocado de frente com um cachorro. Ou você pode ser exposto aos pouquinhos ao cachorro, né? Então, um dia ali você põe a mão, o cachorro tá com focinheira, ou você pega um animalzinho pequenininho, e esse método é uma desensibilização sistemática, né, na psicologia, que aproxime-se daquilo que você tem medo aos poucos, de forma que o medo seja suportável, né?
Você consegue olhar a foto de um cachorro? Ah, consigo. Você consegue passar a mão num cachorro que acabou de nascer? Sim. Até um dia que você acaba convivendo com o cachorro. E a impermanência é a mesma coisa. Pensar na morte é ruim. É ruim, é um sentimento ruim. Pensar que a pessoa que você ama pode não estar com você é ruim. Pensar que esse trabalho que está dando certo pode não dar certo também é muito incômodo. Pensar que você vai sair de um relacionamento abusivo e não vai dar certo, e você vai depender, e você vai fracassar também é incômodo. Mas se a gente olhar para isso, a gente começa a expandir. Então, assim, eu só cheguei no pensamento de que eu vou sair desse emprego que tá me adoecendo e vou tentar alguma coisa até dar certo, porque eu não quero voltar para lá, que no caso era na enfermagem, porque eu já tinha ficado com muita comorbidade física. Eu só consegui chegar porque eu olhei para outras opções, para outras possibilidades. E com esse pensamento de expansão de consciência, de que, poxa, eu consegui chegar até aqui, eu vou dar conta de outra coisa. Então, por quê? Porque assim, ó, eu só encontrei a resposta porque eu olhei para essa pergunta. E aí eu pensei assim, poxa, e se eu fracassar? E se não der certo? Eu vou continuar fazendo, até alguma coisa vai dar certo. Então eu só consegui a resposta quando eu olhei para essa pergunta. Então assim, né? Ah, mas e aí? O que você vai fazer? Você tá com empréstimo no banco, você tá devendo no banco, você emprestou dinheiro para fazer sua construção. O que você vai fazer? Você vai pedir a conta, você tem 2 empregos, você tem um bom salário, você tá fazendo faculdade. O que você vai... Não, eu vou dar um jeito. Eu vou ficar devendo até eu poder pagar, eu não sei. Porque se eu tô doente, eu não tô conseguindo ir nesse lugar, isso tá me adoecendo, e se eu morrer? A conta também não vai acabar ficando? E se eu morrer pelo acúmulo de doenças psicossomáticas? Porque eu já tô com o nervo do ombro rompido, eu já tô com a minha bexiga caída, né? Na época eu já tava sem conseguir raciocinar, eu não tava conseguindo dormir, as minhas coceiras no corpo eram constantes, eram herpes de repetição, era coluna travando, joelho desgastado e sem possibilidade de caminhar, eram pés inchados. Então assim, era choros todos os dias. Eu estava no ponto de colapsar. Então eu não tive alternativa. Então o que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje é não enfrentando o medo de novas possibilidades, porque elas continuam hipnotizadas naquilo que está adoecendo. E infelizmente as pessoas que estão em volta dessas pessoas, elas alimentam esse medo, porque elas acostumaram ter só você para fazer aquilo. Elas acostumaram, né? E eu costumo dizer que a culpa não é dessas pessoas, somos nós que acabamos dando conta de tudo e acostumando essas pessoas de que a gente vai dar conta, de que a gente vai conseguir, sabe? E aí até a hora que a gente para e mostra para elas que não é bem esse caminho. Eu vou cuidar de mim agora. Então tudo, né, é preciso ser olhado para nós, né? Então assim, a gente precisa olhar para nossos problemas e encarar. Se tudo der errado, eu vou lá e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer outra coisa de novo, até alguma coisa dar certo. Então, assim, a impermanência, a gente tem muita dificuldade de olhar. E é legal que a gente olhe, por quê? Porque casamentos terminam, relações terminam, pessoas que a gente ama vão embora. E são temas muito comuns de ruminação. Por que ele me deixou? Por que ele me traiu? Por que não deu certo? Por que me mandaram embora? Eu trabalhava tão bem. E se você souber antes e olhar muito para isso, a vida é impermanente. O trabalho que você amava, amanhã você não ama. E o trabalho que gostavam de você, pode ser que eles não gostem amanhã.
E faz parte da vida. Isso não é um problema da Maria, da Regiane e da Silviane. Isso são problemas da vida. São coisas impermanentes. A pessoa que está na sua vida hoje, ela é impermanente. Então, ao invés do desespero, você pode pensar assim: poxa, que pena que alguém que eu amo morre, né? Mas é como é. Porque se você entrou em desespero, sabe o que que é? Você não pensou sobre o assunto. Você fugiu. Você não pensou o suficiente. Um dia, eu ouvi uma paciente falando assim: ai, a minha avó... E ela estava muito triste. A minha avó foi internada. O que eu faço? Eu não estou me sentindo bem. O meu coração está palpitando. Eu estou desesperada. Pô, sua avó tem 87 anos. Ela vai ser internada. Ou ela vai morrer um dia. Então, assim, se é desesperador, é porque você não pensou nessa possibilidade. Isso porque era uma pessoa que já estava em sofrimento. Era uma pessoa que já estava ali demandando... trabalho, né, que eu digo para os familiares, porque ela já estava numa condição clínica onde ela não era mais responsável pelos seus atos, tanto de atos físicos como mentais. Então ela falava coisa com coisa, ela já estava se auto-machucando, denegrindo, ela estava agressiva com outras pessoas, e eu sei que não é fácil, mas aí junta uma vastidão de sentimentos, que é a incapacidade de resolver aquele problema, que é um problema que não está sob seu controle, porque é um problema físico, é um problema emocional, e também vem o sentimento de culpa, de que você poderia ter feito mais por ela. Mas aí quando ela vai para aquele lugar de que ela está internada, e agora se ela morrer? Na verdade, se você não olhar para isso e trabalhar como isso ser algo impermanente, que não está sob o seu controle, né, você vai entrar num processo ansioso e até depressivo por culpa. Mas quando você olha para aquilo e fala: isso é impermanente, não está sob o meu controle, são as consequências da vida, não é responsabilidade nossa. O que a gente pode fazer é prestar socorro, mas quando você olha para aquilo, sabe que é algo impermanente, você consegue fazer aí um preparo até para um pré-luto numa situação dessa, que é o que muitas pessoas fogem de fazer, né? Então a gente não precisa viver sempre alienado, naquela ilusão de que isso não vai acontecer nunca, de que essas coisas não vão acontecer. Então você acaba se colocando num lugar de que: como que essa pessoa morreu? Como que isso aconteceu, né? As pessoas morrem. E eu não estou falando de acidente, de negligência médica, né? De coisas que você pega despreparado, né? Mas das coisas que são esperadas da vida. É claro que a gente não quer. A gente não espera que uma criança morra. A gente não espera que um avião caia. A gente não espera que uma injustiça aconteça. Claro, mas acontece. Acontece. Agora a gente precisa saber olhar para essa situação. Olhar. Porque essas coisas acontecem. A gente não queria que acontecesse, mas acontece, né? Acidentes de carro pode acontecer. A gente não quer, mas acontece. Então, são as impermanências, né? E esse é um grande tema de ruminação de pensamentos das pessoas, porque toda vez que você não aceita a impermanência das coisas, ela se rumina. O fim de um relacionamento. É muito bom ruminar. Ah, gostava de mim, parou de gostar. Desespero. Por que desespero? Porque você pensou que ele te ama e ele não ia te trair. Então você colocou o mundo como uma estátua. Então, o amor dele por você vai ser sempre igual, o seu por ele vai ser sempre igual. De onde você tirou isso? De não olhar para a impermanência. Você criou da sua mente isso. Então, nós estamos falando desses dois temas que são importantes você olhar. O terceiro é a impessoalidade. Então, assim, vamos falar sobre isso. Você tem 40 anos, você tem 40 anos de experiência de vida, né? A Silviane é a Silviane, por quê? Porque ela estudou em tal colégio, teve determinados amigos, passou por situações na sua infância, onde foram situações diferenciadas de outras.
Por exemplo, por um período eu passei separado de meus irmãos, fiquei um período distante de meu pai, da minha mãe, né? Então, assim, eu tive uma separação ali de familiar quando eu era jovem. Eu tinha o quê? 8 anos de idade. Então, tudo que a Silviane é, né? Tudo que a Silviane é hoje, tudo que ela faz, como ela age, é uma construção do que ela passou. Então, se eu tivesse hoje uma máquina super potente que fosse construir a Silviane, para ela ser desse jeito que ela é, para ela falar do jeito que ela fala, eu ia precisar de uma máquina que tivesse todas essas informações. Porque senão não ia ser a Silviane. Entendeu? Então, assim, tem gente que precisa de uma dose mais disso, uma dose daquilo. Então, assim, a cultura. Se eu tivesse nascido na Rússia, eu seria a mesma Silviane? Se eu tivesse nascido no Egito, será que eu teria a mesma religião? Né? Será que eu seria cristã lá naquele lugar? Então, assim, a Silviane é a Silviane por conta de toda a construção, de toda a experiência que ela teve. Só que a gente é muito apegado às nossas experiências de vida. E essas experiências tornam a gente, né? Eles nos tornam. Então, a Silviane torce por Corinthians porque tem história. Porque se ela tivesse nascido no Japão, ela não torceria pro Corinthians. E às vezes você pega uma pessoa apaixonada pelo time, eu sou corintiana, né? Não é eu torço para o Corinthians, né? Eu torço para o Corinthians é diferente, né? Do eu sou corintiana, porque virou eu. E a gente faz isso com tudo. Então é a minha opinião, é o meu posicionamento, é o meu partido político, é o meu time de futebol, é a minha mulher, é o meu marido, é meu, é a minha casa, são os meus valores. Então, assim, nós precisamos olhar para isso e observe essa metáfora. Você entra no elevador, ele é seu. Aí para no andar entre alguém, você fala, pô, esse elevador aqui eu tava de boa, mas o elevador é comunitário, mas você quer ele só para você. Então nós temos tendência a carimbar tudo que é seu, é meu, é seu. Então é o eu e o meu sempre. E isso é um apego às minhas ideias, apego ao meu time, à minha religião. Grande parte do sofrimento, né, na internet, tá acontecendo muito aí, hater, um ou outro, é briga de qual é o meu e qual é o certo. Então, é o meu time, é a minha opinião política, é o meu candidato, sabe? Então, as pessoas ficam sofrendo, se debatendo. Por quê? Porque você acha que é seu, mas é seu, você acha que é seu porque você nasceu aqui no Brasil. Porque se você tivesse nascido no Egito, você não teria nada a ver com PR, PS, PA, nenhum ou outro. Então, assim, se você é muito assim, eu, se o seu time perde, a pessoa pode tirar a vida de outra pessoa porque ela torce para outro time. Então, assim, é uma viagem sem noção de não entender que nada disso é seu ou eu. Quem disse que a sua opinião é a certa? Ou que a sua religião é a certa? Ou seu time é o time, ou seu Deus é o único Deus que existe para outras pessoas? Para você, sim, igual para mim. O meu, né? Deus é o que eu acredito que é o onipotente, o onisciente. Mas a outra pessoa tem o livre-arbítrio de achar e é problema dela. E eu não vou brigar e vou discutir. Compreende? Então, isso daí vai te trazendo liberdade. Vai te trazendo liberdade emocional. Então, assim, né? O universo, a gente nem sabe se tem só um universo. O universo tem 15 bilhões de anos, né? Porque foi dados, mas eu não sei, tá? É por aí. Vamos colocar um dados prováveis aí. Então, no nosso universo que está em expansão, existem, né? Eu acho que tem
mais, mas pelo que eu vi lá tem umas 200 bilhões de galáxias, né? Olha que bizarro esses números, né? Então assim, imagine o átomo, um universo tão miudinho e o universo com 200 bilhões de galáxias. E uma dessas é a nossa, que é a Via Láctea. A nossa Via Láctea, que é uma entre 200 bilhões, tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas, né? Então assim, parece que é o dobro, né? Mas olha só, uma dessas estrelas, dessas 100 milhões, é o Sol, o nosso Sol. Ele parece que é tudo na nossa vida, mas ele é só uma estrelinha dentre as 100 bilhões de estrelas que estão entre 200 bilhões de galáxias. É um pinguinho. Então, essa estrelinha que é o Sol, que a gente já diminuiu o tamanho dela, tem 8 planetinhas em volta dele. Um desses planetas é o planeta Terra. Vai ver o tamanhinho que a gente é. Nesse planeta Terra, já foram descobertas, nomeadas, 3 milhões de espécies de animais. Um desses animais, né, falados pela ciência, né, Homo sapiens. Então, é uma espéciezinha dentro das 3 milhões, né, porque nós somos seres humanos. Então, assim, gira aí essa espécie em torno, né, desses milhões de estrelinhas, desses bilhões de galáxias. Então, assim, hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Um desses é você que está ouvindo esse áudio agora. Um desses sou eu. Então, quem é você e quem sou eu? Para achar que o que eu penso é certo. Eu sou apenas um ser humano entre 8 bilhões de seres humanos que compõem 3 milhões de espécies, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha dentre as 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia entre as 200 bilhões de galáxias. Quem é você? Quem sou eu? Para ter a opinião achando que o seu time é o melhor do mundo e você tem direito de tirar a vida de alguém. Então, assim, nós somos um nadinha de nada. E é muito impressionante quando você olha para alguns dados. Porque quando você está no seu mundinho, né, na televisão, né, e aí o seu partido perdeu, né, o que é isso daqui 10 anos? Ou seu time perdeu, o que é esse gol daqui 10 anos? Não precisa ir muito, o que é esse gol daqui 1 mês? Sabe? O que é para o mês que vem, para o ano que vem? O que você está sofrendo tanto? Hoje isso não representa nada. Nada. Então, muitas vezes, pode ser até uma tentativa de fugir, de ser tão insignificante, né? Assim. Então, assim, se você se sente só uma coisinha do nada, você pode se sentir mal. Mas você precisa lembrar que você é uma faísca de Deus. E o que é, né, ser uma faísca de Deus aqui? É aquele que veio para viver em abundância. Não é para ficar entrando em conflito, para querer mandar na vida dos outros, né? De querer que os outros façam as coisas do seu jeito, né? Então, assim, quando eu olho para isso e quando eu afundo demais no meu poço de sofrimento, eu olho para o ser humano de uma maneira diferente. Eu olho para as outras pessoas em minha volta de uma maneira diferente, né? Porque quando você é aquela pessoa que acha, né, que todo mundo tem que agir do seu jeito, que eles te devem, que eles têm que te amar, que eles têm que fazer tudo por você, que eles têm que te aceitar, você olha para aquilo e fala, poxa, é um em tantos bilhões, né? Então, assim, muitas vezes você vê uma pessoa falando assim, olha, meu marido me traiu, ele foi embora com outra mulher e eu nunca mais vou conseguir alguém na vida, eu nunca mais vou ser feliz na vida. Então, assim, ela pode viver o luto,
Mas se ela achar que ela nunca mais vai achar uma pessoa especial, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, quantas pessoas você se encontrou, se relacionou para achar que aquela pessoa é a única no mundo que pode te fazer feliz? Ela é uma, né? Aí, entre metade, aí se você for heterossexual, né? Então, assim, se você for hétero, você tem 4 bilhões de possibilidades de ser feliz. Se você acha que aquela pessoa que te deixou, que foi embora, que não dá atenção pra você, você tá dimensionando demais a importância, né, dessa pessoa. E eu não tô brincando com a dor do dia a dia, mas eu tô trazendo uma filosofia oriental que fala sobre a insatisfatoriedade, né, a impessoalidade que eu falei. Pare de pôr carimbo e se apegar a tantas coisas. Deixe ir, né? Nem tudo isso é seu. O seu time não é seu. Essa pessoa não é sua. Essas pessoas que estão em sua volta não são suas. Sabe? Então deixa ela, solte. Desapegue dessa casa. Desapegue desse lugar, desse ambiente, desse trabalho. Sabe? Dê a você outras oportunidades. Então, assim, a questão, né, você tirar a intensidade do valor que você dá para as coisas. Não que você vá tirar o valor, mas tire a intensidade, né? Porque assim, o meu partido perdeu, o que será de mim agora que o meu partido perdeu? E aí você entra em depressão. Então, assim, hoje eu quero levar vocês a refletir sobre isso. Tire a lanterna do problema. Tire a lanterna do problema e acenda a luz na solução do problema, para onde você quer ir. E até o próximo áudio.